Audiolivro Primeiro o Reino. Como uma pobre viúva nos ensina os princípios da verdadeira adoração. De Josanã Alves. Capítulo 2. De onde vem a essência? Apóstolo Paulo declara: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Dwight Moody declara: a pregação que este mundo mais precisa são os sermões em sapatos que estão andando com Jesus Cristo. Certo dia fui a uma loja de perfumes que tinha um conceito completamente novo de vendas. Era chamada de self-service dos perfumes. Eles vendiam essências de todas as partes do mundo e você criava seu próprio perfume. Primeiro, escolhia a essência entre centenas de aromas diferentes. Depois, decidi quantos mililitros de perfume iria comprar. Havia centenas de frascos nos mais variados formatos para escolher. Não era uma escolha fácil. Os vidros eram belíssimos e os aromas muito convidativos. Finalmente, decidi por um frasco, uma quantidade e uma essência em especial. No entanto, em minha opinião, a parte mais interessante era observar o vendedor fazendo, em tempo real, a composição de meu perfume. Ele pegou o recipiente e a essência que eu havia escolhido, encheu-o quase até a borda com álcool e um tipo de óleo fixador. Em seguida, colocou algumas gotas da essência escolhida, agitou o líquido um pouco e me entregou o frasco com meu novo perfume. Naquele momento, eu me senti enganado. Senti que estava comprando água e álcool e não perfume. Eu queria a essência e não a água. E em tom de brincadeira expressei minha indignação a ele dizendo: amigo, eu vim comprar perfume e não água. Você colocou apenas algumas gotas de essência no vidro. Eu quero mais essência. Ele sorriu e disse que essa é a composição de todos os perfumes do mundo: óleo, álcool, água, fixador e algumas gotas de essência. Eu saí daquela loja refletindo no ocorrido e fazendo algumas comparações com a vida cristã. Queremos ter a essência de um cristão, mas devemos reconhecer que somos apenas como um bonito frasco cheio de água, álcool e fixador. Não exalamos o bom perfume de Cristo naturalmente, pois não produzimos a essência do cristianismo por nós mesmos. Devemos chegar a essa conclusão o mais rapidamente possível, para que consigamos avançar na vida cristã. Queremos ser cristãos em essência, mas muitas vezes nossas obras são provas de que não temos a essência, apenas a aparência de um cristão. Paulo afirmou em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verbo destituir significa ser afastado ou privado de alguma coisa. O ser humano vivia permanentemente na presença de Deus. A santidade era o perfume que ele exalava a cada instante. Em todo o universo havia perfeição e paz, e o homem refletia a imagem e semelhança de Deus. Ver Gênesis 1:26. Após o pecado, perdemos esse contato pessoal com o sagrado e fomos afastados da glória e do caráter de Deus. Podemos dizer que perdemos a essência com a qual fomos criados. Já não era natural para o ser humano ter o aroma da santidade de Deus. E aí entra o milagre da comunhão diária com Cristo. Ele é a própria essência do cristianismo. E, diariamente, quando vamos à sua presença, Ele pinga algumas gotas de sua essência em nossa vida e saímos a compartilhar o bom perfume de Cristo com todos com quem entramos em contato. Jesus ensinou isso em um belíssimo sermão que está registrado em meu capítulo preferido da Bíblia, capítulo 15 do Evangelho de João. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, versículo 5. Esse texto é extremamente simples e objetivo. Jesus está ensinando que somos apenas o galho e que dependemos todo o tempo da seiva recebida da planta. Longe da planta e sem a seiva, somos apenas um galho murcho e sem vida. Essa é a base do verdadeiro cristianismo: estar ligado a Cristo e receber continuamente sua essência. Quando pensamos na viúva, ver Marcos 12, 41-44, podemos nos perguntar: como alguém é capaz de entregar tudo o que tem por uma causa?
Como alguém é capaz de colocar sua própria manutenção em risco? A melhor resposta é: ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém. Sozinhos não podemos ser altruístas, verdadeiros e puros. Ser um cristão autêntico é completamente impossível ao ser humano. Mas isso é possível se, a cada dia, a essência maravilhosa de Cristo for derramada em nossa vida. Assim podemos ser e agir como um reflexo da vontade e das ações de Cristo. Podemos exalar o bom perfume de Cristo. Você entende? O bom perfume dele e não o nosso, pois não temos o perfume, apenas água e álcool. É nesse ponto que muitos cristãos se atrapalham. Eles começam a vida cristã com grandes sonhos de viver uma vida de santidade, pureza, entrega e poder. E, ao longo da caminhada, percebem que há um abismo entre o que pretendiam ser quando se tornaram cristãos e o que são na prática, no dia a dia. Nessa situação, nossas perguntas geralmente são: o que posso fazer para ser um cristão verdadeiro? Como faço para deixar de ter uma vida cristã hipócrita? Mas as perguntas estão equivocadas. Não podemos fazer nada, pois estamos destituídos da essência. Precisamos permitir que Cristo atue em nós, que Ele derrame em nós sua essência e nos permita compartilhar seu perfume. As perguntas corretas seriam: o que Cristo pode fazer em mim? Ou, como posso permitir que o agir de Cristo em mim me torne um cristão genuíno? Veja essa citação no livro Caminho a Cristo. Você sente que o pecado separou você de Deus e está cativo do poder do mal. Quanto mais luta para escapar, mais percebe sua incapacidade de vencer. Seus motivos são impuros, seu coração também. Você vê que a sua vida está repleta de egoísmo e pecado. Você quer ser perdoado, purificado, libertado. Como então obter harmonia com Deus e semelhança com Ele? Você já se sentiu assim? Já ouviu algum cristão expressar sentimentos de frustração com palavras semelhantes a essas? Como você o aconselharia? O que responderia? Como alcançar essa almejada vida em harmonia e semelhança com Deus? Uma vida de essência e não de aparência. Alguns responderiam: você deve se esforçar mais, deve fazer sua parte, deve tentar novamente viver uma vida cristã vitoriosa. A continuidade da citação do livro Caminho a Cristo responde com as seguintes palavras: paz é o que você precisa. O perdão, a paz e o amor do céu no coração. O dinheiro não pode comprá-la. A inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-la. Pelos próprios esforços você não pode esperar obtê-la. Mas Deus a oferece como um presente, sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, versículo 1. É sua a decisão de estender a mão e recebê-la. O Senhor diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Ezequiel 36, versículo 26. Aleluia! Deus está nos dizendo hoje: você não tem, mas eu tenho. Você não é, mas eu sou. Você não pode, mas eu posso dar-lhe a essência e posso tornar você um cristão autêntico. Precisamos da paz, da segurança e da certeza de que somos amados e aceitos em Cristo. Ele tem o que nos falta e, por seu amor e graça, pode nos tornar aquilo para o qual fomos criados e chamados para ser. Agora a história da viúva começa a ter sentido. Ela não era uma espécie de super cristã. Não pertencia a uma casta mais elevada. Não era feita de outro material. Ela apenas permitiu que Deus agisse em sua vida e assim Deus o fez. Sabe qual é a grande notícia de hoje? O Deus da viúva é o seu Deus. O poder que transformou a vida daquela pobre mulher está disponível para transformar a sua e a minha vida. Quando, por meio da comunhão diária, permitimos que a seiva maravilhosa de Cristo alimente nossa vida, faremos coisas extraordinárias das quais nunca imaginaríamos ser capazes. E quando alguém nos perguntar como fomos capazes de fazer uma coisa tão grandiosa por Cristo e por sua causa, nossa resposta natural será: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Deus seja louvado,
pois ao longo do tempo, cristãos conhecidos e desconhecidos têm ido à presença de Deus de maneira tão intensa e têm dedicado o melhor de suas vidas à causa do Senhor. Em 3 de outubro de 1895, um grupo de missionários desembarcou na colônia britânica chamada de Costa do Ouro, hoje conhecida como Gana, no continente africano. Eles vieram como resposta a uma série de solicitações feitas por cartas enviadas à Associação Geral por parte de um adventista africano chamado Francis Dolphin. Ele estava liderando um grupo de crentes na região, mas necessitava de auxílio. 4 missionários atenderam à solicitação de Dolphin. O líder era um homem chamado Dudley Hale, acompanhado por um comportor chamado G.P. Higgs e um casal de enfermeiros, George e Eva Kerr. O casal Kerr veio acompanhado dos seus 2 filhos. Naquele momento, o continente africano estava sendo severamente atacado por diversas doenças, como difteria, febre da água negra e uma severa complicação da malária. No período de 2 anos, todos, com exceção de Dudley Hale, morreram dessas doenças. Ele foi forçado a ir para a Inglaterra em 1897 para se tratar de uma severa malária. Assim que melhorou, foi enviado como missionário ao Caribe, mas como sentia que seu trabalho na África estava inacabado, ele pediu para retornar em 1903, para o mesmo lugar em que seus amigos haviam morrido. Até o final de sua vida, ele deu continuidade ao trabalho iniciado por seus amigos. O que faz alguém se doar assim por uma causa? O que levou uma viúva pobre a entregar tudo o que possuía? É a essência de Cristo na vida. Só isso é capaz de nos levar a fazer uma entrega nesse nível. Hoje eu gostaria de convidá-lo a escolher alguns horários ao longo do dia, para que você vá à presença de Deus, reconhecendo que precisa que Ele derrame a essência do verdadeiro cristianismo em sua vida, a fim de que você seja capaz de viver de modo tão altruísta como os missionários. Esses horários serão seus momentos de devoção pessoal. Sugestão: escolha 3 momentos, no começo, no meio e ao fim do dia. Talvez nos primeiros dias você precise da ajuda de um despertador. Pare todas as atividades e priorize esses momentos para desfrutá-los na presença de Deus. Ao escrever os horários, faça uma oração e peça a Deus que o ajude a cumprir o compromisso estabelecido. Que Deus o abençoe nessa caminhada. Acesse o link na descrição deste áudio aqui no YouTube e veja o que uma vida de essência é capaz de fazer pela causa do Mestre.